Natan, João, Chico, você, rádio ouvinte telespectador, o Diógenes, a Érica está aqui também no estúdio. A síntese da gestão, eu acho assim, se falar do transporte, da saúde, da educação, de forma genérica, mas você dá aqui um exemplo muito bem pontual, muito bem conceituado da saúde, é o reflexo do restante da gestão. Agora, Magalhães, o professor Charles deixou muito claro quem é que estava sabotando ele, sim. O próprio prefeito, Teresina. É óbvio. Isso aí não tem... Quando o professor Charles se coloca como um office boy de luxo, como um bedel, foi essa a expressão que ele utilizou. Traduz aí o que é bedel para quem não sabe. Bedel é aquele fiscal de área, é o fiscal escolar, é um inspetor, é uma pessoa que fiscaliza, tem uns que tem apito. Eu me lembro da dona Toninha, lá do Diocesano, ela usava um apito, para não dizer menino, ela usava um apito para apontar uma infração na área externa da sala de aula. Mas, enfim, a Fundação Municipal de Saúde, como você bem lembrou, eu ia colocar e vou colocar aqui novamente, ela é uma fundação justamente pela questão da autonomia na gestão. É claro que o prefeito, o gestor maior do município, tem ascensão sobre os ditames, sobre a organização e a gestão de uma fundação, que é, no caso, a Fundação Municipal de Saúde e a Fundação Monsenhor Chaves, que cuida da cultura. Se você conversa com o professor Aurélio, é uma situação de penúria, porque o que é passado para os gestores é que a Prefeitura de Teresina está terra arrasada, mas não é bem assim. A Prefeitura já recebeu quase 3 bilhões de reais de janeiro ao início de julho. E o próprio professor Charles, que não é uma pessoa de bravatas, informou em alto e bom tom, num canal de TV mencionado pelo Magalhães, que a Fundação tem algo em torno de 100 milhões de reais. E o mesmo não consegue pagar fornecedor. Aquelas empresas que, no ato creditório, apostaram, acreditaram que a prefeitura vai pagá-los, vem fornecendo aqui e acolá a conta-gotas, a medicação, em alguns pontos da cidade, porque ele também assumiu que está faltando em outros por conta da burocracia, nem da burocracia, da burocracia. Agora, nós temos um secretário de planejamento que a gente precisa pontuar aqui, precisa ser lembrado, Marco Antônio Aires. Marco Antônio Aires, ele tem um histórico na gestão municipal, mas poucos lembram de que maneira ele entrou nessa gestão municipal de Teresina. Na época ele era uma secla, uma pessoa muito ligada ao saudoso em memória Alberto Silva. Ele foi gestor do metrô da Companhia Metropolitana de Transporte. Aí houve aquela articulação do Mão Santa para aproximar o PMDB do PSDB em 2000, indicando inclusive o Marco Silva. Com a vitória de Firmino, aliás, o Marco Antônio Aires ainda foi um pouco antes da eleição de 2000, porque o Firmino sinalizou a abertura política para o PMDB desde que as indicações fossem de Alberto Silva, por conta do embate passado, Alberto Silva versus Firmino. E o Marco Antônio foi para uma secretaria criada única e especificamente para agradar o Alberto Silva, e o nome que o Alberto Silva indicou foi o do Marco Antônio Aires. Resumindo, na hora da cisão, quando houve aquela eleição de 2004, Marco Antônio Aires preferiu não seguir Alberto Silva, não seguir Marco Silva, não seguir Mão Santa, e ficou com Firmino. Então ele tem uma história de ruptura, e é uma pessoa silenciosa, muito silenciosa. E o que a gente sabe nos bastidores, que as conversas mais pesadas, inclusive durante o processo eleitoral, o Silvio passava para ele. Quando eu digo conversas pesadas, conversas entre aspas que constrange, que é os pedidos. Aí eu quero deixar claro que não macula ou macula você não saber do que é tratado na sala fria. Porque quando você autoriza alguém a conversar o que deve e o que não deve, não quer dizer que você está isento dos reflexos das atitudes delegadas a terceiros. Resumindo, a gestão pública municipal de Teresina está patinando, e como o Chico lembrou aqui, e a gente sempre diz aqui na bancada, o Silvio Mendes fez uma gestão posterior a Firmino, porque pegou o barco andando, um planejamento, obras encaminhadas, como foi o Hospital da Santa Maria da Codipe, o Mariano Castelo Branco, dentre outras. E não há mais o que dizer em relação à prefeitura estar arrombada. Porque o dito é isso.
não é isso. Está faltando gestão por parte do gestor maior e respeito com aqueles que foram colocados por ele mesmo.